esta no es ni un globo no es, eso es otra cosa. Y estamos acercando. Março 2025. Uma esfera metálica desce lentamente do céu sobre a cidade de Buga, na Colômbia. A queda não foi violenta, não foi aleatória, foi controlada, como se tivesse um propósito. O objeto de cerca de 50 centímetros caiu após colidir com fios de alta tensão, provocando oscilações na energia elétrica. Quando recuperada, revelou algo ainda mais inquietante. 16 microesferas internas, núcleo central não identificado, material sem soldas, sem parafusos, sem marcas de fabricação humana, símbolos gravados em sua superfície. Mas o que é essa esfera? Uma tecnologia avançada? Ou uma mensagem deixada por inteligências além da Terra? Na verdade, foi feita uma oferta muito alta em dólares ao German pela esfera, vinda da Espanha. Me atrevo a dizer que foi da Espanha, de Múrcia, Alicante e Madrid. 3 companhias juntas ofereceram uma quantia muito grande ao German e à sua equipe pela esfera, e mesmo assim não quiseram vender. Porque isso não pode ser vendido. Isso precisa estar nas mãos de alguém que entenda o que tem em mãos. Então buscaram as melhores mãos possíveis, e acredito que, neste momento, essas mãos sejam as de Jaime Maussa. Para que ele possa nos dizer se estamos diante de uma esfera 100% real, ou de um drone que caiu aqui. Mas eu não acredito que seja um drone, porque não tem hélices. Também foi identificado que parece ser um pequeno ponto de impacto na esfera, um minúsculo orifício. Sim, parece isso. É algo que me impactou muito, e quisemos investigar isso mais a fundo com várias pessoas, vários colegas da equipe na Alemanha. Descobrimos que essa esfera causou um curto em algum lugar, porque na parte inferior havia uma marca de queimado, como quando você junta 2 fios e dá uma faísca que queima tudo, um estalo de fogo. Isso queimou a esfera. Ficou marcada, uma faixa preta de aproximadamente 1 palmo, completamente negra. E isso me pareceu muito estranho, porque havia sinais claros de curto-circuito. Possivelmente, esse pode ter sido o motivo da falha da esfera ao passar por um fio desses. Ela pode ter tocado e perdido força. Porque ela voava de forma irregular. Descia até quase tocar o chão, e então subia de novo. Chegava a subir 100, 200, 300 metros em segundos. E voltava a cair. Fazia isso várias vezes, até que não conseguiu mais subir. Desceu, e ficou. Por isso detectamos aqui uma radiofrequência. Jaime, não sei se você lembra que eu te disse. Olha, precisamos trabalhar para descartar todas as radiofrequências que existem aqui no local e poder afirmar, sim, isso emite uma radiofrequência. Também tem um aparelho para medir radiofrequência. Vamos usá-lo. Sim, é um scanner. Cada bolinha que você vê é uma fibra ótica. Esta é a fibra ótica típica. Aqui você tem um polímero que é o revestimento, e aqui está a parte da fibra ótica. Eu fiz uma análise química nessa parte para ver do que é feita a fibra. Contém óxido de silício. Óxido de silício com algum dopante. Então foi feita uma análise química aqui, onde não há fibra ótica, e aqui também. Essa é uma microimagem tirada de uma amostra de um dos pontos do equador da esfera, que curiosamente atravessa quase toda a camada, toda a carcaça. O que você vê ao fundo
A ciência diz que é baquelita. Parece ser baquelita. Cada ponto preto. O preto é um polímero que ainda não foi identificado. Mas esse polímero, aliás, começa a se degradar a partir dos 110 graus Celsius e começa a se destruir. O que está no centro é o vestígio, a presença de fibras ópticas. Dá para ver claramente que há diferentes quantidades de fibras, com diferentes densidades. É um corte vertical. Estão alinhadas. Tudo está alinhado. O que isso significa? Que estão no mesmo plano. Por que isso é importante? Porque você está vendo diferentes fibras ópticas ali presentes. E estamos falando de uma imagem micrométrica, ou seja, com uma quantidade enorme de fibras ópticas. Sim, imagine, toda a esfera pode estar cheia. Os pontos pretos, os furinhos. Pelo menos o que o cientista estudou mostra essa presença de fibras ópticas. E o que essas fibras ópticas medem? Parece que são sensores que registram precisamente condições do ambiente, como umidade, condições atmosféricas, por exemplo, temperatura, etc. Ou seja, isso seria uma evidência irrefutável de que essas fibras ópticas estão de acordo com a estrutura da esfera. Se ela está na atmosfera, se essas fibras estão expostas, elas servem exatamente para isso. Para detectar, um sensor para captar as condições do ambiente onde a esfera está. Neste caso, reparem, isso aqui nada mais é do que uma imagem como se tivéssemos cortado a esfera ao meio. Reparem nas laterais. Isso que se observa aqui, e que vamos detalhar, é esse cinturão, vamos chamá-lo assim por falta de nome melhor. Vemos os 16 pinos do chip, e o que estamos observando é que também é muito branco, assim como o contorno. Então, esse material é, obviamente, metálico. Neste caso, 95% alumínio, com uma dureza incrível. Como vocês podem ver, aqui eu posso mostrar todos os trabalhos. Inicialmente detectei que, na parte superior, espero que consigam ver bem, os pinos parecem brilhar. Vocês conseguem ver como brilham? A que se deve isso? Obviamente, ao componente atômico do material. Mas eu não sabia que material era esse, até que descobrimos que é um tipo de cobre. Com essa ferramenta, eu consigo medir claramente até onde alcança. Neste caso, 1,17 centímetros. Consigo ver o exoesqueleto, como eu chamo, que seria a parte externa, e consigo medir o diâmetro da esfera de lado a lado. Com base no escaneamento feito pela tomografia, consigo observar os resultados. Como vocês podem ver nesta imagem, vamos chamá-la de tomografia, o cinturão agora aparece no contorno, e a parte superior é onde está o chip. Estamos observando a forma externa, e conseguimos realizar diferentes medições e identificar a composição do material. Neste momento, o que vemos é esse corte. E então, eles trabalham com diferentes contrastes. Tudo isso é extremamente interessante, porque não é preciso destruir ou cortar o objeto para saber o que há dentro. Hipoteticamente, e digo hipoteticamente, ele teria quase 2 centímetros de espessura. Ou seja, senhores, isso poderia descer até 10.000 metros de profundidade. Se vocês repararem, esta parte aqui seria o exoesqueleto. Esta aqui seria a camada intermediária. E no interior, vemos algo, vamos chamar por enquanto de artefato, ou dispositivo. Reparem, é importante notar que essa área aqui, com essas ranhuras, é o cinturão. É o cinturão. O que significa que os chips, ou o chip, ou as inscrições e desenhos estão à esquerda. Obviamente, pela orientação eu consigo saber disso, mas também detecto por essa ranhura aqui, que claramente é feita com cobre de alta pureza. Um dado importante. Seja lá o que for, há algo que entra por aqui até o interior do casco, que está justamente acessando a zona oca, o que chamamos de dispositivo. Em diversas culturas antigas, os deuses sempre vieram do céu. Os sumérios os chamavam de Anunnaki, aqueles que do céu vieram à terra. E se essas esferas forem dispositivos tecnológicos deixados por esses deuses antigos? Câmaras de informação, instrumentos de vigilância ou talvez sementes de uma nova era. A própria mensagem decodificada pela IA sugere isso. Abre aspas. A consciência humana é a chave. Preserve o mundo. Vocês ainda têm tempo. Fecha aspas. Soa como um aviso ou um comando.
outra possibilidade precisa ser considerada. E se a esfera não veio de cima, mas de dentro? A região de Bulga está cercada por cadeias montanhosas e cavernas profundas. Há décadas, moradores relatam sons estranhos e luzes saindo do interior da Terra. Em várias tradições, fala-se de civilizações intraterrenas, ocultas sob nossos pés. Povos com tecnologias antigas, isolados da superfície desde tempos imemoriais. Talvez a esfera seja uma sonda ou cápsula de comunicação, ou até mesmo um instrumento de defesa ativado por algum evento que está por vir. Existem casos anteriores análogos à esfera de Bulga. A esfera de Betts. Em 1974, a família Betts encontrou uma esfera metálica em sua propriedade na Flórida. A esfera rolava sozinha, emitia sons metálicos, vibrava em determinadas frequências, reagia à música e à presença humana. Nunca foi explicada, nunca foi reclamada por nenhuma agência ou empresa, e hoje está desaparecida. A esfera de Kera. 2 anos antes, no Japão, jovens testemunharam esferas brilhantes voando no céu. Poucos dias depois, uma delas foi encontrada. Também era metálica, lisa e inexplicável. Foi confiscada pelas autoridades e nunca mais se falou no assunto. Coincidência ou sinais de um sistema global de observação ativado há décadas? As esferas não são obras do acaso. Elas seguem um padrão, um ciclo, um plano. Os deuses antigos estão se movendo novamente, seja do céu ou do subsolo. As inteligências por trás desses artefatos sabem quem somos e sabem o que está por vir. O mundo onde vivemos pode não ser o que nos ensinaram. E se a Terra for um terrário, um laboratório monitorado por forças que operam acima e abaixo? As esferas seriam sensores, instrumentos de medição da nossa consciência coletiva. E quando certos níveis são atingidos, o ciclo recomeça. Como se a humanidade fosse um experimento plantada, cultivada e colhida. Então é isso, pessoal. Se gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha nos grupos. Essa ideia aqui que eu estou trazendo é bastante nova, original. Então compartilha nos grupos, pode ter pessoas interessadas nesse assunto. E também se inscreva no canal. É muito importante você fazer essas coisas para que o algoritmo entenda que esse vídeo ele é popular, que as pessoas gostam desse vídeo e ajuda ele a subir dentro da plataforma, beleza? Então vamos lá, vai curtir, vai compartilhar e vai se inscrever. Muito obrigado, beijo, abraço, até o próximo vídeo.